Provérbios capítulo 28. A sabedoria é graciosa. Chave, versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Fogem os perversos, sem que ninguém os persiga. Em contraste, o homem justo mostra-se ousado, crente de que o Senhor cuida de sua segurança, de que seus dias são numerados favoravelmente por Deus. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes. Em contraste, quando a justiça se afirma em um reino, há estabilidade política e cada rei governa por um longo tempo. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva. O sábio destaca uma situação incomum de opressão, mas que acontece ocasionalmente. O homem que estava sofrendo opressão torna-se o opressor. É um homem de coração duro que nada aprendeu de sua própria experiência negativa. Os que desamparam a lei louvam o perverso. Os que desobedecem à lei elogiam outros que também a quebram. Romanos capítulo 1 diz: Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Melhor é o pobre que anda na sua integridade. É melhor alguém padecer necessidades materiais, mas possuir riquezas espirituais, do que possuir riquezas e ser uma pessoa sem Deus. O que guarda a lei é filho prudente. As más companhias são uma armadilha para a juventude. O sábio constantemente demonstra uma preocupação em guardar a vida e o futuro do filho, debaixo dos princípios da palavra de Deus. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei. É necessário entender que o Senhor e sua palavra são coisas inseparáveis. Se um homem não der ouvido e obedecer à palavra, consequentemente o Senhor também não o ouvirá. O homem rico e sábio é sábio aos seus próprios olhos. Em contraste, o homem pobre, mas espiritual, tem a verdadeira compreensão da palavra de Deus. Ele sabe quais são as verdadeiras riquezas que vale a pena buscar. E também sabe o que o homem rico e orgulhoso não tem esse tipo de posse. Quando triunfam os justos, há grande festividade. Em contraste, quando um ímpio sobe ao trono, então é chegado o tempo das pessoas de bem se esconderem, porque haverá muitas calamidades. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. O homem bom também é pecador, porém não tentará encobrir seus pecados. Confessará seus erros àqueles a quem tiver ofendido e acertará as coisas com eles. 1 João capítulo 1 diz: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Feliz o homem constante no temor de Deus. O homem que teme continuamente o Senhor será feliz. Já o homem que não teme ao Senhor tropeçará ao longo de seu caminho e, eventualmente, cairá no equívoco que poderia ter evitado. Como leão que ruge e urso que ataca. Quando um homem maligno sobe ao trono, ele se parece com um leão ou um urso e faz muitas vítimas. De fato, a própria sociedade torna-se sua presa e, geralmente, os mais pobres sofrem mais. O que anda em integridade será salvo. Ao que parece, temos uma aplicação legítima de salvação no contexto evangélico. O homem reto é alguém obediente à palavra, que põe em prática todos os seus conceitos, e isso resulta em salvação. O homem fiel será cumulado de bênçãos. O homem de bem não empregará esquemas que tentem levá-lo à riqueza rápido. O homem que tem pressa em enriquecer quase inevitavelmente se envolverá em métodos duvidosos e até criminosos para concretizar o seu propósito. O que repreende ao homem achará depois mais favor. O homem que foi repreendido é naturalmente o sábio que ama a quem lhe administrou a repreensão,
porquanto isso torna-se para ele um meio de aprimoramento. O que rouba a seu pai ou a sua mãe. Temos aqui um homem que atingiu as maiores profundezas da depravação. Seu comportamento é pior que do ladrão comum. O cobiçoso levanta contendas. O oposto é o homem que preferiu depositar a confiança no Senhor e assim vive de acordo com a sua palavra. Essa ensina que devemos ter moderação em tudo. Esse homem depende do Senhor quanto ao suprimento de todas as coisas de sua vida. O que confia no seu próprio coração é insensato. Em contraste com o insensato egocêntrico, o sábio anda na sabedoria da palavra. Ele será livrado de calamidades, de vexames e da morte prematura.